Eu cortei o meu cabelo e eu simplesmente odiei o resultado. Alguma vez na vida você já foi no barbeiro e foi lá cortar seu cabelo? Você tinha um corte de referência? Sabe, quando a gente leva um corte de referência e mostra, esse daqui é o corte que eu quero, olha. E aí você vai lá e espera ele fazer o corte e o corte não fica nada a ver com a referência que você pediu. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E sim, eu odiei o corte. Na verdade, ele não era pra ficar desse jeito. É, tipo assim, ele raspou muito dos lados e aí ficou só um negocinho em cima, assim, sabe? Eu dei uma arrumada e, assim, agora pro vídeo tá até que aceitável. Mas assim, não ficou do jeito que eu queria, não ficou nem um pouco do jeito que eu queria. E aí ele fez um degradê aqui e eu acho que ele ficou um pouco angulado assim pra cima. Enfim, não era pra ter ficado assim, era pra ter ficado um corte extremamente diferente. Eu vou colocar ele na thumbnail, você já deve ter visto como ficou o corte e o resultado. Não ficou nada a ver uma coisa com a outra, mas e aí, sabe na hora que você levanta e aí ele fala: Ah, você gostou? Ficou legal? Olha aqui, ó. Olha o espelho aqui atrás, ó. O espelho aqui atrás, ó. Ficou legal, ficou legal. Não, ficou bacana, sim, ficou legal. Ficou legal demais, ó. É isso aí, parabéns, valeu, bom trabalho, tchau, tchau, até a próxima. A minha vontade é de nunca mais pisar lá, de nunca mais, sei lá, mandar mensagem pro cara e falar: Ah, eu preciso cortar meu cabelo de novo. Porque não ficou nada a ver, não ficou nada a ver com a referência que eu mandei, cara. E isso acaba mexendo na nossa autoestima, né? Tipo, o corte de cabelo, ele é como se fosse a maquiagem do homem. Tipo, a barba e o corte de cabelo. Eu já não tenho barba, cara. Eu não tenho barba. Tipo, eu tenho uns pelinhos e tal, mas eu não tenho barba. Enfim, eu tenho 23 anos e não tenho barba. Se você tem uma idade, assim, parecida com a minha e não tem barba, deixa aí nos comentários. Mas, cara, isso é basicamente a maquiagem do homem. E por muito tempo eu tive problemas com o meu corte de cabelo. Antigamente, eu achava que o meu cabelo grande era bonito, então eu deixei meu cabelo crescer. Meu cabelo cresceu até debaixo do peito, mais ou menos. E eu sempre tive problema em deixar ele bonitinho, ele arrumadinho, porque eu sempre tive muito frizz. Pra você que não sabe o que é frizz, se você nunca pesquisou muito sobre corte de cabelo, não sabe direito o que é frizz. Frizz é quando alguns fios eles ficam mais altos do que o normal, então fica vários fios assim. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem de como era o meu cabelo antes. Então eu sempre tive muito frizz e aquilo, cara, me incomodava bastante. Eu tentava usar touca, tinha uma época que eu só usava touca. Eu falei, eu vou deixar meu cabelo crescer e quando ele crescer ele vai ficar mais bonito, porque, enfim, agora ele tá curto, então tá parecendo um capacete. E aí eu fiquei nessa de deixar meu cabelo crescer, e aí eu esperei. Eu falei, não, uma hora vai ficar bonito, uma hora vai ficar bonito. E na minha cabeça, tava ficando legal e ia melhorar e tal. Mas não foi exatamente o que aconteceu. O meu cabelo só ficou grande e continuou feio, e eu tava, assim. Tinha uma época que eu comecei a desenvolver muitas espinhas, porque eu não me cuidava, não tinha os hábitos legais, enfim. Eu tava totalmente alheio à minha própria aparência, e aquilo não era bom. Porque eu me olhava no espelho e eu não via alguém que eu respeitava. Eu não via alguém que colocasse respeito, sabe? Eu via, sei lá, um menino besta com o cabelo grande, um menino bobão, assim, emo, com o cabelo grandão, sem ofensas aí se você é emo, porque eu ouço esse tipo de música até hoje, enfim, rock é o meu tipo favorito de música. Eu não mudei meu gosto musical, basicamente eu só mudei o meu jeito, porque eu tava com aquele estilo emo e aquilo não tava mais me fazendo feliz. Eu tava me olhando no espelho e eu não tinha o respeito próprio, porque além da minha aparência estar feia, eu ainda cometia maus hábitos, então eu tava fazendo um desserviço pra mim mesmo. Então, quando eu prometia que eu ia melhorar, quando eu prometia que eu ia mudar de vida, que as coisas iam mudar, que eu ia começar a treinar, que eu ia, sei lá, me alimentar melhor, aquilo não acontecia, então eu mesmo não me dava o respeito, eu mesmo não respeitava meu próprio corpo, eu mesmo não respeitava a minha aparência. Então eu tava feio, eu tava me sentindo com autoestima péssima, eu tava me sentindo horrível. E deixar o cabelo grande certamente não me ajudou. Eu achava que eu ia ser uma pessoa mais atraente com o cabelo grande ou alguma coisa do tipo, mas na verdade era totalmente o contrário. Aquilo só repelia a atração das garotas e repelia o meu próprio respeito de mim mesmo e eu acredito que das outras pessoas também. Mas cara, o principal não foi o meu corte de cabelo.
que mudou e começou a fazer com que eu mesmo me respeitasse. O que começou a fazer com que eu mesmo me respeitasse foi o seguinte: eu entrei na academia, eu comecei a me esforçar na academia, eu comecei a criar um shape, eu comecei a mudar, eu coloquei toda a raiva que eu sentia de mim mesmo, e eu coloquei na academia. Eu coloquei aquela raiva, aquele ódio que eu sentia quando eu olhava no espelho, eu falei, esse é a gota d'água, esse é o ponto final, eu vou mudar. Mais ou menos em 2022 eu decidi, cara, eu finalmente consegui olhar no espelho e perceber, cara, eu estou horrível, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Antes eu pensava, não tem nada que eu possa fazer, eu só preciso esperar, porque quando a gente tá na adolescência, você já deve ter escutado, a partir dos 16 anos, a gente começa a mudar e os meninos começam a ficar bonitos. Mas, cara, isso particularmente não aconteceu comigo. Pode até ter acontecido com você, mas não aconteceu comigo. Eu continuei feio, eu continuei horrível. E depois de um tempo fui perceber que parte disso foram provenientes das minhas próprias escolhas. Eu escolhi estar horrível, eu escolhi estar feio, eu escolhi estar com a autoestima péssima, entendeu? Eu escolhi estar daquele jeito. E não foi culpa da minha idade, não foi culpa sei lá, da puberdade ou algo do tipo. Cara, não foi culpa dessas coisas. Porque eu tinha hábitos ruins, eu jogava a tarde inteira, eu voltava da escola, eu jogava a tarde inteira, eu ficava na frente do computador. Eu cometia hábitos ruins, eu comia muita besteira, eu consumia coisas que iam fazer com que a minha pele ficasse ruim, com que eu ficasse cheio de espinhas aqui, o meu rosto inteiro ficou cheio de espinha. E enfim, eu cometia hábitos ruins, eu não ia dormir cedo, eu não me alimentava bem, eu não comia limpo, eu assistia, sei lá, vídeos adultos, eu era sedentário, e aquilo não fez bem pra minha aparência, cara. Então foi uma escolha e eu não tinha percebido isso até o momento. E quando eu percebi em 2022, quando eu fui conhecer o desenvolvimento pessoal, quando eu entendi que a minha aparência, ela estava nas minhas mãos, foi aí que eu entrei na academia, foi aí que eu coloquei todo o ódio que eu sentia de mim, todo o ódio que eu sentia da minha aparência, eu coloquei naquelas máquinas. E eu comecei a pegar pesado, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a criar um shape, eu comecei a me sentir mais bonito. E eu comecei a comer limpo, eu comecei a melhorar meus hábitos, a melhorar minha alimentação, a ir dormir mais cedo, porque, cara, quando você tá na academia, obviamente você não vai querer perder os seus ganhos na academia, você vai querer só evoluir, evoluir, evoluir. Então, basicamente, eu comecei a melhorar todos os meus hábitos. A academia foi o pontapé inicial para melhorar todos os meus hábitos e melhorar a minha aparência e acabar com as espinhas que eu tava na cara e melhorar meu corte de cabelo, procurando referências na internet, conhecendo pessoas que também estavam no desenvolvimento pessoal, entendendo que eu precisava de um corte de cabelo mais fresco para me sentir melhor, para começar a chamar a atenção das garotas e conseguir impor mais respeito e o principal, eu mesmo me respeitar. Porque essas coisas não mudaram até eu entender que eu mesmo precisava me respeitar. Eu mesmo precisava mudar o jeito com que eu me enxergava. Porque se eu não mudasse o jeito com que eu me enxergasse, eu podia estar o cara mais lindo do mundo e eu não ia me respeitar. Eu não ia me enxergar como uma pessoa de respeito, eu não ia me enxergar como um cara bem-sucedido, eu não ia me enxergar como um homem de valor, do jeito que eu me enxergo hoje. Porque eu posso até ter cortado o cabelo, eu posso até não ter gostado de como ficou meu cabelo, mas cara, o cabelo cresce. O cabelo cresce. Sabe quando você vai cortar e você realmente gosta do corte? Você se sente diferente na hora. Você se sente poderoso, você se respeita na hora. E essa é a autoimagem. A autoimagem, ela tem sim a ver com a aparência, mas a autoimagem, principalmente, ela tem a ver do jeito que você se enxerga. E como eu consegui mudar minha autoimagem? Como eu consegui me respeitar? Foram a partir dos meus hábitos. Eu parei de buscar validação com pessoas que nem mesmo se respeitavam. Eu parei de me comparar com outras pessoas, eu parei de me comparar na internet, eu parei de me enxergar como um bobão. Eu mudei meus hábitos, porque se você faz hábitos de pessoas que não são respeitáveis, você também não vai se respeitar. Então o que eu comecei a mudar? Eu comecei a praticar meditação, eu comecei a tomar banho gelado de manhã, eu comecei a dormir mais cedo, eu regulei o meu sono, eu parei de ficar na internet várias horas seguidas, eu parei de tentar me validar jogando League of Legends, tentando conseguir um elo maior, só para me validar para meus amigos, eu parei de beber, eu parei de frequentar lugares que não são exatamente para pessoas de valor, como, sei lá, por exemplo, bloquinho de carnaval, por exemplo. Cara, se você é um cara de valor, você não vai frequentar esse tipo de lugar, cara. Me desculpa, mas você não vai. Essa é a verdade.
Se você quiser ir, cara, vai. Não tem ninguém te segurando, só vai. Mas, sinceramente, na minha concepção, se você é um cara de valor, você não vai frequentar esse tipo de lugar, baladas, essas coisas, ficar procurando várias meninas pra ficar e não sei o quê. Cara, se você é um homem de valor, você não vai frequentar esse tipo de lugar, você não vai cometer esses hábitos, você não vai beber, você não vai fumar. E foi a partir daí que eu entendi. Eu sou diferente de várias outras pessoas. Eu não tô me colocando acima, cara. Tipo, faz o que você quiser, tá ligado? Mas eu percebi que eu não tava cometendo esses hábitos fáceis. Porque é fácil você cometer hábitos degenerados. É fácil você ir pra balada, é fácil você beber, é fácil você jogar o dia todo, é fácil você ser sedentário. E eu tava indo pelo caminho contrário agora. Porque eu finalmente entendi o que é o desenvolvimento pessoal. Entendeu? E eu, fazendo hábitos bons, eu comecei a mudar minha autoimagem. Eu percebi que eu era um cara de valor. Eu era um cara a ser respeitado. Eu não era simplesmente qualquer um, entendeu? E com isso eu comecei a mudar minha autoimagem. Eu comecei a me enxergar como alguém de respeito. E não foi um corte de cabelo que fez isso. Não foi um corte de cabelo que fez que eu era alguém de respeito, entendeu? Porque até uns anos atrás, eu fui diminuindo meu cabelo. Eu falei pra vocês que meu cabelo estava abaixo do peito. Cada vez que eu cortava, eu ia diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu vou colocar uma foto pra vocês, eu tava com o cabelo mais ou menos aqui, quando eu comecei o desenvolvimento pessoal. Assim, meu cabelo não tava bonito, sinceramente ele ainda não tava bonito, mas eu já tava conseguindo ser mais atraente, eu já tava conseguindo impor mais respeito, ser mais respeitado, porque o principal já tava acontecendo, eu mesmo tava me respeitando, entendeu? Então, no momento que você começa a se respeitar, no momento que você começa a entender como alguém de valor, as coisas mudam, cara. As coisas mudam de verdade. Não é um corte de cabelo que vai fazer com que você seja respeitado. Sua aparência pode até melhorar. Obviamente, um corte de cabelo vai melhorar a sua aparência. Não tem dúvidas, não tenha dúvidas disso. Mas o seu eu interior tem que se enxergar como alguém respeitável, entendeu? Claro, existe aquilo lá, finge até ser realidade. Então, basicamente, você finge ser alguém respeitável, você finge ser um cara da hora, você finge ser, sei lá, um cara descolado, até você finalmente virar um. Pode ser que funcione. Claro, pode ser que funcione. Mas você não tem que, na sua mente, você não tem que falar, eu estou fingindo, eu não sou isso. Porque, no fundo, você sabe que você não é. No fundo, você sabe que você não é aquilo que você está fingindo, cara. As pessoas sabem quando é verdade, quando não é. Porque às vezes você tá fingindo, você parece ser só um bobão fingindo. O que você precisa realmente fazer é de fato acreditar que você é um cara de respeito. De fato acreditar que você é um cara de valor. Então eu tive essa evolução que ela não foi apenas física, mas ela também foi interna. Essa evolução que foi acontecendo aos poucos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, que foi acontecendo, que foi a minha evolução, que eu saí daquele cara magrinho, cheio de espinhas, com cabelo grande, com zero autoestima, com zero credibilidade, e eu consegui me tornar quem eu sou hoje em dia. Eu consegui me tornar uma pessoa de respeito, eu consegui me tornar um cara de respeito, eu consegui me tornar uma pessoa de valor, que era o que eu tava buscando e que era o que eu achava que eu nunca ia conseguir. E isso tudo foi o desenvolvimento pessoal que finalmente conseguiu me entregar. Eu finalmente me considero como um cara, sei lá, vai, 9/10, porque eu ainda tenho muito a evoluir. Eu ainda tenho muito a mudar, eu ainda tenho muito. Eu tenho 23 anos, eu comecei a minha jornada no desenvolvimento pessoal, ela começou, sei lá, ontem, vai. E é justamente isso o que eu quero passar nesse vídeo. Esse vídeo eu queria falar basicamente sobre a nossa autoestima. Porque a gente se baseia muito a autoestima no nosso físico, na nossa aparência, nas nossas roupas, no nosso cabelo, na nossa pele. E cara, a autoestima ela vai muito além disso. A autoestima ela vai muito além do que como a gente parece, é o que a gente entrega para as pessoas. Porque cara, não adianta nada você ser um cara bonito, você ser um cara, sei lá, alto, é um cara atraente, e aí você abre a boca e só sai besteira da sua boca, cara. Como que você vai atrair alguém com isso? E isso reflete na nossa autoestima, porque a gente vê quando as pessoas querem ou não falar com a gente. A gente vê quando as pessoas têm ou não interesse por a gente. Então, cara, a autoestima, ela vai muito além da aparência. Ela vai do que você acredita que você é, entendeu? Então, quando você começa a mudar essas coisas, quando você começa a praticar hábitos melhores, você já vai se tornar uma pessoa
com autoestima melhor. E quando você para de perseguir garotas por aí, quando você não tem namorada e você fica só perseguindo as garotas, fica, sei lá, tentando conversar com elas, tentando no WhatsApp delas, beleza, isso é até bom. Isso é até bom porque você vai estar treinando sua conversa. Mas isso vai te distrair, porque você, no fundo, é um cara vazio que só quer atenção. Certo? Expliquei direitinho agora. Mas é basicamente isso, cara. E quando você começa a colocar o foco em você mesmo, quando você começa a construir um negócio, quando você começa a se dedicar para você mesmo, a construir você mesmo, sabe? Você se torna automaticamente uma pessoa mais interessante, cara. Automaticamente você se torna, porque quando você vai conversar com uma garota e você fala assim, ah, eu tenho uma marca de roupa, eu tenho um canal no YouTube, eu faço desenvolvimento pessoal, eu medito, eu vou dormir cedo, eu gosto de regular minha dopamina sem assistir vídeos curtos o tempo todo, eu gosto de, cara, sei lá, as coisas que você realmente gosta, as coisas que você realmente faz, você se torna uma pessoa atraente, você se torna uma pessoa de conteúdo, que tem o que conversar. E não aquele cara que fica só ouvindo o que ela tem a dizer e não tem nada a agregar, não tem nada pra falar. Você realmente, sei lá, você só estuda e joga o dia todo, cara. Você acha que você vai ser atraente? Sinceramente, você acha que você é um cara crescido, você vai ser atraente se você fica o dia inteiro jogando CS? Se você fica o dia inteiro jogando LoL? É isso que você tem pra falar pras meninas? Isso é a sua personalidade, cara? Você só faz isso? Sinceramente, isso não é atraente. E sinceramente, as meninas não vão se sentir atraídas por isso. Você pode até ser bonito, mas você não tem conteúdo, cara. É isso que eu quero dizer. E desculpa se eu tô pegando um pouco pesado, porque tem muita gente por aí que faz essas coisas. Tem muita gente por aí que continua jogando, que continua cometendo maus hábitos. Você pode até jogar, você pode fazer as coisas que você gosta, eu não tô falando que não. Mas o que eu tô falando é que você precisa se construir. Você precisa ser uma pessoa que vai agregar numa conversa. Você precisa ser uma pessoa que tem conteúdo na hora que você vai conversar com alguém, entendeu, cara? E isso muda a sua autoimagem. Você construindo a si mesmo, você ficando um tempo longe de distrações e construindo a si mesmo, automaticamente você já vai ser um cara que tem conteúdo e a sua autopercepção de você mesmo vai mudar, cara. Porque, olha só, eu sou um cara que acorda cedo, eu sou um cara que entende sobre dopamina, eu sou um cara que não fica o dia inteiro na internet, eu sou um cara que não me compara, eu sou um cara que grava vídeos pro YouTube, eu sou um cara que, sei lá, tem um negócio, tem uma marca de roupa e tudo mais. E olha só quanta coisa legal você tem pra conversar com uma garota, cara. Olha só quanta coisa legal você tem pra agregar uma conversa. E não é qualquer um que tem isso, não é qualquer um que vai ter tanta informação quanto você tem quando você tá no desenvolvimento pessoal, quando você tá construindo alguém melhor, entendeu? Então é sobre isso que eu quero dizer. Não é apenas sobre aparência. Aparência importa? Sim, aparência importa. Aparência é a fachada de quando você vai conversar com alguém, de quando você começa a conversar com uma menina? Sim, a aparência é a fachada. Ótimo, mas não é só isso. Não adianta nada você ser bonito e abrir a boca e não sair nada que agregue na conversa, cara. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu criei esse canal aqui com o intuito de passar o desenvolvimento pessoal para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que querem se melhorar, para as pessoas que querem um futuro melhor, que querem se desenvolver, que querem conhecer uma garota de valor, que querem se tornar um cara de valor. Esse é o meu objetivo aqui no YouTube. E se você assistiu esse vídeo até aqui, era essa a mensagem que eu queria passar para você hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você já foi na barbearia e teve um corte de cabelo que você não gostou e como você se sentiu depois, porque eu acho que isso é bem comum, né? Então, deixa aqui nos comentários, vamos começar uma conversa, vai ser muito legal começar uma conversa com você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal e é isso. Valeu!